Circuito CBN. Olá, bom dia! Hoje, sábado, dia 7 de janeiro de 2017, começando um novo ano. Sejam todos muito bem-vindos ao Circuito CBN. Eu sou Gustavo Frison e a partir de agora nós abrimos pela primeira vez no ano a revista de variedades aqui da CBN Campinas para trazer informações e discutir diferentes assuntos, sempre recebendo convidados especiais ao vivo aqui no estúdio. E para participar do nosso programa, todo mundo já sabe, é muito fácil, basta procurar pela nossa página no Facebook, curtir, claro, nós também merecemos uma curtidinha e nos enviar a sua pergunta, opinião, enfim, é o contato mais rápido e direto aqui conosco. Então, a partir de agora, chega de papo e fiquem ligados, porque a edição de número 86 do Circuito CBN, que não para nunca, já está entrando no ar. E a primeira edição do Circuito CBN de 2017 vem chegando. Hoje o nosso convidado especial será Leandro Branquinho, especialista em vendas e consumo, que vem nos contar um pouco sobre a história do comércio, o que envolve o ato de se negociar bem, quais as características de um bom vendedor, os segredos para superar esse momento de crise e muito mais. Ainda tem o Espaço Circuito CBN Saúde com a doutora Camila Dutra, o Momento da Construção, com informações importantes ligadas à área, a nossa agenda, com dicas legais para os próximos dias e muito mais. No ar, ao vivo, para 50 cidades do interior paulista, através da Rádio CBN Campinas, Circuito CBN. E o nosso convidado de hoje já está aqui no estúdio conosco, Leandro Branquinho, especialista em vendas e consumo, também palestrante. Muito bom dia e obrigado pela presença. Bom dia para você que está ouvindo a Rádio CBN e parabéns por acompanhar esse programa tão incrível do Gustavo. Gustavo, aliás, parabéns para você também por esse programa sensacional aqui na rádio e também na TV. Estamos enganando em todos os jeitos. Enganando. De todos os jeitos. Para começar, hoje o assunto vai ser vendas. Putz, isso no nosso momento atual realmente é o segredo. Mas para começar então a nossa conversa, eu gostaria de entender um pouco sobre a história do comércio. Isso vem desde os primórdios da civilização, enfim, mas vem se modificando cada vez mais rápido com o passar do tempo, né? Exatamente. Antigamente a pessoa precisava ter um produto, produzir algum tipo de produto e ter alguém com quem trocar aquele produto, né? O escambo, as trocas, né? Depois de um certo tempo começaram a ter produções em escala, daí foi necessário o surgimento de moedas, né? De ter um produto para unificar a troca, né? Então, ao invés de escambo, passou a ter o comércio. E o comércio, durante muitos anos, centenas de anos, permaneceu igual. Até que chegou na época da Revolução Industrial, então quem tinha bons produtos, quem fabricava produtos, já tinha a venda certa. Entendi. Depois da Revolução Industrial, depois chegou o momento em que o comércio se tornou muito forte. Então bastava que o vendedor tivesse uma voz bonita, que fosse... Já ajudava. O cara impostava a voz e ele conseguia convencer as pessoas pela fala. Depois chegou nos anos 90, começo dos anos 2000, isso tudo já foi jogado no lixo, né? Porque não adianta a pessoa ter uma voz bonita e achar que isso vai fazer com que ela seja uma boa vendedora. O vendedor não tem que saber se comunicar e saber falar, não. O vendedor não tem que ser bom de papo. Aliás, essa é uma expressão que eu não gosto. Papo de vendedor. Né? Porque o vendedor ele tem que ter ouvido. O vendedor de hoje em dia, se ele não souber ouvir o cliente, se ele não souber dar atenção para descobrir o que o cliente precisa ou o que o cliente realmente quer, ele está fadado ao fracasso. Aliás, eu queria aproveitar até o gancho, que eu queria saber o que mais importante envolve o ato da venda, porque é uma arte, né? Okay. Como você falou, você tem que ter o ouvido, escutar, exato, sentir o cliente, enfim. E é uma coisa inata, que já nasce com a pessoa, ou qualquer pessoa pode aprender e se aprimorar? Essa é uma pergunta que eu adoro, Gustavo, pelo seguinte, porque tem muitas pessoas que entram para a profissão de vendas porque não conseguiram nada em outro lugar, então acabam... Como alternativa. Como última alternativa muitas vezes, né? Sim. Ou então às vezes alguém fala assim, você é bom de papo, você sabe falar, você tem boa aparência... Quer experimentar ser vendedor? Sim. E muitas vezes acontece de ter vendedores que se tornam fracasso justamente por acreditarem que basta ter uma boa aparência, que basta ter uma boa voz, saber conversar, saber falar. Não, vender é muito mais do que isso. Você perguntou o que é mais importante. O mais importante é entender o que o cliente realmente
quer ou precisa. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim: você ganha ou perde uma venda em função das perguntas que você faz. Você ganha ou perde uma venda em função das perguntas que você faz. Então, o bom vendedor não é o bom falador. É o bom fazedor de perguntas para entender o que o cliente quer e precisa. Vender é realmente uma arte, né? Isso eu fico impressionado. Aliás, qual que é o segredo da venda? É justamente isso que você falou. O que um bom vendedor tem que ter, mais do que uma boa fala, uma boa oratória, enfim, Isso. mais do que saber falar bonito, impostado, é saber ouvir. É isso. Então, a característica principal para que a pessoa possa aprender a vender é ser curioso. A pessoa precisa ter a curiosidade. Então, respondendo também ainda da primeira pergunta, o que um vendedor precisa para começar em vendas? Ele precisa ter a curiosidade. Curiosidade para tudo. Para aprender sobre o produto, para aprender como aquele produto resolve o problema das pessoas. Está aí um grande pulo do gato. Oferecer uma solução. Uma solução, exato. E também ter a curiosidade de saber um pouco da vida, inclusive pessoal do cliente, porque sabendo alguns detalhes pessoais, fica muito mais fácil de ele argumentar por que aquele produto é bom para aquele cliente. Mas é o que você falou, durante muito tempo, enquanto a economia estava mais aquecida, enfim, muita gente deixou outras profissões para virar vendedor. Então podia ser de imóveis, enfim, o mercado está bom, vou virar vendedor de imóveis. Só que isso só ficaram aqueles que são realmente vendedores, né? Pois é, e hoje em dia vai ficar somente aqueles que estiverem presentes na vida do consumidor. Porque cada vez mais, Gustavo, a gente vai ter menos intermediários. Já é comum você ter fábricas que vendem direto para o consumidor. Já é comum ter marketplaces que tipo facilitam... aquele nota de fábrica. Exato, exato. Então, inclusive se você for ao shopping, eu aposto que você vai encontrar 2, 3, no mínimo 5 lojas que são da fábrica, que já não é mais franquia, que já não é o empresário que resolveu empreender, mas a loja direto da fábrica. Ou seja, cada vez menos, ou melhor, cada vez mais, a gente terá menos intermediários. Os vendedores que vão ficar, os vendedores do futuro, serão aqueles que estão presentes na vida do consumidor, conectados de alguma forma pelas redes sociais, ou presente fisicamente, visitando aquele cliente, ou no telefone, ou no e-mail, ou no WhatsApp, ou no Facebook. É necessário que os vendedores do futuro entendam que, além de ouvir o cliente, eles precisam estar disponíveis para o cliente. Porque se eles não estiverem disponíveis, eles vão perder o emprego, vão perder o trabalho, vão perder clientes. E alguém vai estar. E alguém vai estar, sim. Exato. Aliás, todo mundo imagina, conhece essa cena de quando um comprador eventualmente entra numa loja e diz que para o vendedor que está só dando uma olhadinha. Isso para o vendedor deve ser terrível, né? Mas é muito comum. Tem que ter um pouco de sensibilidade para não espantá-lo nessa hora, né? Recentemente eu vi uma pessoa desabafando, um vendedor ou uma vendedora, não sei o certo, desabafando nas redes sociais, reclamando do cliente que entra só para dar uma olhadinha. Que absurdo, gente. Não dá para acreditar. O mais difícil é levar ele para dentro da loja. Pois é, se ele já entrou para dentro da loja, é papel do vendedor acolher aquela pessoa, receber aquela pessoa bem. Gustavo, te faço uma pergunta. Vamos fingir que você que está ouvindo o rádio agora, finja também junto com o Gustavo agora. Vamos fingir que você não gosta de peixe. Vamos fingir que você odeia o cheiro de peixe. Vamos fingir que você não tem paciência e vontade de trabalhar, de fazer uma pescaria, por exemplo, porque você odeia peixe. Sim. Você consegue imaginar você entrando numa loja de artigos de pesca só para dar uma olhadinha? Não existe, né? Não existe, porque a gente só entra para dar uma olhadinha, a gente só entra numa empresa que a gente tem alguma vontade, um desejo ou uma necessidade. Quando o assunto interessa, né? Te interessa de alguma forma. Então é papel do vendedor que recebe o cliente que diz, estou só dando uma olhadinha, acolher esse cliente para descobrir o que exatamente ele está fazendo ali. O cliente, se ele entrou na loja, ele pode ter uma necessidade, ou seja, ele precisa de alguma coisa que está ali. Muitas vezes não é necessidade, às vezes é uma vontade. Ele passou, viu a vitrine, aquela vitrine aspirou ele para dentro da loja, porque a vitrine estava incrível, porque a loja é bonita, e aquilo despertou uma vontade naquela pessoa. Ou então porque ela viu na televisão, ou porque os amigos utilizam da mesma marca. De alguma forma aquela pessoa ficou com vontade. Ela não precisava, mas ela ficou com vontade, então ela entrou e ela pode comprar. E tem um terceiro tipo de pessoa, que é a pessoa que... Eu não achei uma palavra melhor para
para caracterizar essa pessoa do que desejo. A pessoa não sabe muito bem, sabe mulher grávida quando tem desejo e ela quer coisas absurdas? Muitas vezes é uma coisa psicológica, ela não sabe direito o que ela quer e ela começa a inventar coisas porque ela precisa completar algum buraco ali. Então, por exemplo, a garota brigou com o namorado, a esposa brigou com o marido, ou o marido brigou com a esposa, daí ela quer descontar de alguma forma e acaba descontando muitas vezes no cartão de crédito do marido. Ela não tinha uma vontade, ela não tinha uma necessidade, ela foi fazer o que ali? Ela foi fazer terapia. Então os bons vendedores entendem também que o cliente que diz que está só dando uma olhadinha, ou ele precisa, ou ele está com vontade, ou ele está ali fazendo terapia. Os vendedores inteligentes conseguem acolher o cliente, descobrir qual dessas três e, quem sabe, conseguir uma venda também. Aliás, o papel do departamento de marketing de qualquer empresa é levar o cliente até dentro da loja. Exato. A partir daí... é papel do vendedor, de quem está no ponto de venda. Tá vendo? Um grande investimento em marketing leva o potencial comprador até a porta da loja, a partir daí o vendedor tem que se virar. Exato. O pessoal do marketing pode ajudar também no ponto de venda com o merchandising, com o material do ponto de venda, mas sim, se o cliente entrou para o ponto de venda, se o cliente já está dentro da loja, é papel de quem está ali, do gerente, do vendedor, da operadora de caixa, até do segurança, de todo mundo, fazer esse trabalho de receber o cliente de uma maneira com que ele se sinta num ambiente incrível de alegria e que, quem sabe, possa gerar uma venda. Tá vendo? Hoje conosco, Leandro Branquinho, especialista em vendas e consumo, é também palestrante. Primeira parada, daqui a pouco a gente volta a Circuito CBN aqui pela Rádio CBN Campinas. Alugue os equipamentos para sua obra ou reforma na Casa do Construtor. São mais de 200 lojas pelo Brasil, com o equipamento que você precisa, na hora que você precisa. Andaimes, betoneiras, compactadoras de solo, geradores e até equipamentos para manutenção de jardins e prédios. Tá tudo na mão. E só a Casa do Construtor oferece a locação garantida. Assim a sua obra não para nem atrasa. Ligue agora, 0800 200 0217. Aluguel de equipamentos é na Casa do Construtor. Circuito CBN, com Gustavo Frison. Muito bem, estamos de volta, Circuito CBN aqui pela Rádio CBN Campinas. E antes então de retomarmos a nossa conversa com Leandro Branquinho, que está aqui conosco, ele é especialista em vendas e consumo e também palestrante, nós vamos chamar o quê? O nosso Circuito CBN Saúde. Hoje, o primeiro do ano, com a doutora Camila Dutra. Confere aí, ó. Circuito CBN Saúde. Oferecimento Clínica Camila Dutra. Apaixonados por sorrisos. Bom dia, este é o Circuito CBN Saúde, eu sou a doutora Camila Dutra e estou aqui para falar assuntos ligados à odontologia. O assunto de hoje é estética dental. O sorriso é comprovadamente o que se repara primeiro em uma pessoa. Estudos dizem que 71% das mulheres e 58% dos homens olham primeiro os dentes no primeiro encontro. Dentes alinhados, harmoniosos, limpos, brancos, nos traz beleza e autoconfiança. Por isso, cada vez mais as pessoas têm procurado pelos tratamentos estéticos odontológicos. Existem muitos tratamentos que podem ser realizados para melhorar o sorriso, e todo mundo tem algo que possa ser melhorado nos dentes. Clareamento, alinhamento, prótese, facetas e lentes de contato dental em porcelana são alguns dos tratamentos mais procurados para realizar o sonho do sorriso perfeito. Mas é importante salientar que só podemos pensar em estética se a saúde bucal estiver em dia e que este tratamento estético precisa ser muito bem estudado e muito bem executado, para além de embelezar o sorriso, trazer uma função ideal e não causar nenhum problema no futuro. Eu sou a doutora Camila Dutra e em breve eu voltarei com mais assuntos sobre odontologia. Até lá! Circuito CBN Saúde. Oferecimento Clínica Camila Dutra. Apaixonados por sorrisos. Anotou aí, né? Estamos de volta, conosco o Leandro Branquinho. O assunto hoje é vendas. Ele é especialista em vendas e também em consumo, palestrante, roda o Brasil ensinando a arte da venda. Isso realmente é uma arte. Uma coisa é vender. Outra coisa é se negociar bem. Queria entender o que envolve o ato de se negociar bem e que não tem nada a ver com preço baixo, né?
Não tem nada a ver com preço baixo. Para negociar bem, ou para ser um bom vendedor, ou para... Deixa eu contar uma rápida história aqui, Gustavo. Recentemente, eu e mais um outro especialista, nós viajamos o Brasil todo, do Oiapoque ao Chuí. Na verdade, nós fizemos o caminho contrário. A gente foi para o Chuí, no extremo sul do Rio Grande do Sul. Dentro de um motorhome, atravessamos o Brasil, chegamos até no Oiapoque, lá no norte do Amapá, buscando histórias de vendedores inspiradores, buscando histórias de bons vendedores. A expedição se chamou O Melhor Vendedor do Brasil. Então, em cada cidade que a gente passava, a gente perguntava: quem é o melhor vendedor aqui da cidade? Qual loja incrível que tem aqui? Qual lugar tem um bom atendimento aqui? E nessa viagem nós entrevistamos mais de 200 vendedores, bons negociadores, bons vendedores. Daí, por participar dessa expedição e por entrevistar tantos bons vendedores, a gente chegou a algumas conclusões. Os melhores vendedores que a gente encontrou no Brasil também são bons negociadores. E esses melhores vendedores, eles têm 3 características. Uma é criatividade, a outra é consistência e a outra é coração. Criatividade para fazer alguma coisa diferente, para para se tornar um profissional acima da média. Sair do comum, surpreender o cliente de alguma forma, com uma ação de pós-venda, ou até mesmo com alguma informação que ele colheu ali na hora e usou essa informação na hora de negociar. Então ele usa da criatividade para vender mais. Consistente para entregar sempre aquilo que promete, porque não adianta nada você oferecer, conseguir convencer a pessoa e depois não entregar. Aliás, vender não tem nada a ver com enganar as pessoas. A pessoa que engana não é um vendedor, é um picareta. Então precisa ter consistência naquilo que você faz. E o terceiro C aí dessa teoria de 3 Cs que a gente desenvolveu é o coração. Pessoas que amam, que são apaixonadas, que têm brilho nos olhos, por ajudar os clientes a resolver os problemas deles. Oferecer soluções, né? Isso que eu acho que é o mais importante sempre, né? Isso. Nós estamos numa época do ano, aliás, começando o ano, e nós estamos uma das épocas mais difíceis do ano para os vendedores, porque nós passamos pela Black Friday lá em novembro, depois tivemos o Natal, que é a data mais importante para o comércio, enfim. E também nós estamos agora numa época em que temos gastos extras, impostos para pagar, enfim, todos os Is da vida aí, os impostos. Qual que é o segredo para o vendedor, se é que existe, atravessar esse momento complicado? Porque haja criatividade, hein? Além da criatividade, é importante também ter a consistência, que eu falei logo nessa expedição que a gente fez e identificou isso, né? Consistência. Então, os vendedores, para conseguirem vender mais no mês de janeiro, eles já tinham que ter feito o dever de casa. Na hora que vendeu no Natal, pegou o nome do cliente, pegou o WhatsApp, pegou o telefone do cliente, fez um cadastro para que possa entrar em contato, dando Feliz Ano Novo, ainda dá tempo de desejar Feliz Ano Novo, né? O ano está só começando, mandar uma mensagem de Feliz Ano Novo, começar um relacionamento com o cliente. O problema é que vários vendedores que fazem esse dever de casa, de pegar o contato, começam a disparar propaganda, uma atrás da outra. Adiciona a pessoa no Facebook e aí começa a marcar essa pessoa, o cliente, né, numa propaganda. As pessoas te odeiam se você faz isso. Fique sabendo que as pessoas te odeiam se você coloca uma propaganda no Facebook e marca 40 no clientes WhatsApp. No WhatsApp. Então, no WhatsApp, põe grupo, cria um grupo e só de fazer propaganda. Essas ferramentas se chamam ferramentas de redes sociais. Social significa exatamente isso. Você precisa se sociabilizar. Então, antes de fazer uma propaganda, ajude o seu cliente a resolver um problema dele. Estabeleça um relacionamento, crie uma conversa. Você não chega para uma garota numa balada, se você estiver solteiro, e a primeira coisa que você fala para ela é que você quer dar um beijo na boca. Não, você começa a conversar e percebe se ela tem algum tipo de interesse para depois, quem sabe, surgir um casamento, surgir um relacionamento. Não é uma coisa de assim, né? Sim. Precisa estabelecer um relacionamento inicial. Então, agora, no começo do ano, se quer vender mais durante o ano todo, faça um cronograma de ações que você pode fazer com o seu cliente. Você vai entrar em contato com o seu cliente pelo Facebook quantas vezes até o final do ano? Quantas vezes você vai mandar mensagem para o seu cliente? E guarde bem, lembre do que eu falei. Não pode ser só mensagens de propaganda, mensagens de relacionamento. Nem que seja uma mensagem de bom dia numa segunda-feira. Olha, estou mandando essa mensagem só para te desejar um bom dia nessa segunda-feira. Boa semana para você. E só, não tente vender nada nessa mensagem. 2, 3 dias depois, você pode falar que a loja está em liquidação, que o começo de um ano permite que a loja possa dar descontos.
Aí você pode tentar vender depois que você mandou uma ou outra mensagem de relacionamento. Até porque nessa época muita gente vai fazer as famosas trocas. E é um gancho de levar ele mais uma vez para dentro da loja, não é isso? É verdade. Então é muito comum também... Cai naquela anterior lá. Um cliente chegar na loja já com a sacola e aí o vendedor vê que ele já está com a sacola, esconde e corre para o estoque, não quer atender porque ele não quer perder a vez, né? Porque muitas lojas trabalham com o vendedor da vez. Então o vendedor que tem essa mentalidade pobre, né? Isso é uma mentalidade pobre. Sim. Ele não vai ter clientes, ele vai ter o cliente só uma única vez. Boa parte dos clientes que vão fazer troca acabam também comprando novos produtos complementares, se eles forem bem atendidos. Aliás, cai na pergunta que eu vou fazer agora, porque mais difícil do que vender é conseguir fidelizar o cliente. O que fazer para conquistar e manter a preferência do cliente após a compra? Essa situação é uma delas. Exatamente. Então, quer ver uma situação que você pode fazer diante de uma troca? O cliente foi fazer uma troca na sua loja. Na hora que você fizer a troca, coloque dentro de uma sacola e... Sabe post-it, aquele bloquinho amarelinho que você gruda e desgruda? Aquele bilhetinho amarelinho? Escreve um post-it, muito obrigado pela preferência, conte sempre com a gente, aliás, tá aqui o WhatsApp da loja. E coloca esse essa agrado pessoal, né? Isso, mas coloca dentro da sacola sem que o cliente veja. O cliente vai ver quando ele chegar em casa. Isso fideliza. Essas pequenas ações de surpresa positiva fazem com que os clientes queiram voltar sempre. São pequenos detalhes que funcionam, né? Pequenos detalhes. Ou então pode ser diferente também. O cliente saiu da loja, claro que você já fez o dever de casa, já anotou o contato dele, você vai pegar o celular, assim que ele sair da loja com o produto da troca que ele fez, manda um SMS para ele dizendo: parabéns, tenho certeza que essa troca foi uma boa troca, conte sempre comigo, estou aqui à sua disposição. O cliente não espera receber um SMS de pós-venda numa troca. Ele espera receber uma mensagem de pós-venda quando ele compra alguma coisa. Mas diante de troca, pouquíssimos vendedores têm esse cuidado de ainda assim agradecer o cliente. É a chance de sair do comum, né? Tudo que se sai do comum fica diferente. Isso que é importante. É isso aí. Mas não se engane também, tá? Janeiro também é um momento de boas vendas para quem já trabalha com material escolar, para quem trabalha com turismo, recebendo as pessoas que estão de férias. Então, você que está no momento de vender bem agora no mês de janeiro, você também precisa se diferenciar de alguma forma e não fazer o que todo mundo já faz. Hoje esteve conosco aqui Leandro Branquinho, especialista em vendas e consumo, é também palestrante e justamente por isso, aquelas pessoas que acompanharam o programa até agora e que se interessaram pelo assunto, enfim, que sempre é um assunto instigante, o assunto de vendas, para quem quiser entrar em contato com você, tirar dúvidas, enfim, ou mesmo ter palestras para saber, você faz treinamento com equipes, eu imagino também. Exatamente, né? O meu trabalho hoje é viajar o país dando palestras e treinamentos. Veio de onde? De Goiás agora? Agora eu estou vindo de Caldas Novas, dei uma palestra em Caldas Novas, foi maravilhoso, foi sensacional estar em Goiás. A partir de amanhã, todos vendendo muito mais. É isso aí. Para quem quiser entrar em contato, tem um site? Sim, o meu site é leandrobranquinho.com.br, também estou na revista Venda Mais, eu sou colunista, então nas bancas de todo o país você me encontra, no portal, no Facebook, A Magia do Mundo dos Negócios. E se você tiver alguma dúvida, pode escrever Leandro Branquinho, você vai achar um rapaz careca que sou eu. Leandro Branquinho, especialista em vendas e consumo, palestrante, obrigado pela presença. Daqui a pouco a gente volta, Circuito CBN aqui na Rádio CBN Campinas. O futuro já chegou na Clínica Camila Dutra. Os tratamentos e as técnicas mais avançadas da odontologia estão à sua disposição com uma equipe multidisciplinar que atende a todas as especialidades e se utiliza das mais modernas tecnologias, alto padrão de excelência e total comodidade para você e sua família. Acesse clinicacamiladutra.com.br e descubra porque nós somos apaixonados por sorrisos. Circuito CBN, com Gustavo Frison. Estamos de volta, Circuito CBN aqui pela Rádio CBN Campinas e chegou agora o grande momento de chamar o quê? O nosso Momento da Construção. Vai construir durante esse ano, vai encarar uma obra, quer fazer da melhor maneira possível, sem desperdício, então se liga na dica aí, ó. Momento da Construção. Oferecimento Casa do Construtor. Locação garantida. Alô, bom dia. Eu sou Expedito Arena, engenheiro civil da Casa do Construtor. Hoje nós estaremos falando sobre tomadas elétricas.
muita gente ainda não se deu conta do quanto é importante usar a extensão e a tomada elétrica corretamente para evitar acidentes e fazer um serviço de maneira correta. Sempre que você for usar uma máquina elétrica, verifique se no local existe uma tomada adequada e na amperagem certa. O que é isso? As nossas tomadas instaladas na maioria de nossas casas, elas são de uma amperagem de 7 a 10 amperes e alimentadas com fio 1,5 ou 2,5 milímetro, ou seja, elas têm uma capacidade limitada. Então, se eu ligar um chuveiro, ou uma betoneira, ou uma cortadora de grama numa tomada dessas comum que nós temos ligado em nossa casa, eu corro o risco de queimar o aparelho, a máquina, a extensão, a tomada ou ainda toda a instalação elétrica de uma casa. Nesses casos, fica praticamente impossível ligar qualquer desses equipamentos em 127 volts e praticamente estaria no limite para a betoneira em 2 CV e para a roçadeira de grama elétrica ligada em 220. Então lembre-se, na hora de ligar um equipamento elétrico, a tomada, procure um eletricista e verifique se a extensão está correta e se a tomada de acordo com o necessário. Semana que vem estaremos de volta com mais uma dica na área da construção civil. Um abraço. Momento da construção. Oferecimento Casa do Construtor. Locação garantida. Gostou, não é? E já que hoje é sabadão, o ano está só começando, se liga nas dicas que vão rolar nesses próximos dias aí, ó. Se liga! Agora só falta você. Teatro Iguatemi Campinas. Em homenagem à rainha do rock brasileiro, esse show musical passa pela cidade dia 12 de janeiro para reviver a história de Rita Lee, apresentando diversos sucessos lançados em mais de 30 discos e 60 milhões de cópias vendidas. Muito legal, hein? Informações teatroiguatemicampinas.com.br. Verão Show Praia da Enseada, Guarujá. Sob os ares do Ano Novo, um dos festivais de música mais famosos do litoral paulista vai ferver a moçada. Hoje, dia 7 de janeiro, com as duplas Jorge e Mateus, Simone e Simária e muito mais. Já anota aí que o bicho já tá pegando por lá. Informações verãoshowguarujá.com.br. E para curtir informações e novidades sobre cultura, moda, comportamento, tendências e tudo sobre o universo dos nossos programas, é só pintar no nosso portal. Anota aí, www.gustavofrison.com.br. Muito bem, chegamos então ao final da primeira edição de 2017 aqui do Circuito CBN. Muito obrigado a todos pela companhia, pela audiência e espero que estejam conosco durante todo esse ano. Semana que vem estaremos de volta ao vivo a partir das 9h30 da manhã no sabadão com mais uma edição do Circuito CBN aqui pela Rádio CBN Campinas. Espero por vocês, até lá, tchau! Circuito CBN, com Gustavo Frison.